Olá pessoal, tudo bem com vocês? Luzemir Barbosa por aqui e mais um episódio do ContineCast. E no começo eu já vou pedir para você compartilhar, deixar o seu like no vídeo e fazer um comentário. Me diga em que cidade você está assistindo esse podcast para a gente poder aí estar compartilhando com vocês. E hoje a gente está recebendo um convidado muito especial, é o Gustavo da empresa .com, e a gente vai falar um pouquinho de tecnologia e de todo esse universo aí dessas coisas tecnológicas que hoje a gente estava falando aqui no começo, né, que faz parte da vida da gente, a gente acaba ficando sem refém muitas vezes da tecnologia. Vamos falar sobre isso hoje. Gustavo, como é que vai? Tudo bem? Tudo jóia, tudo certo. Beleza. Gustavo, sua empresa, a .com, é uma empresa de tecnologia, é isso? Isso. Para ser mais específico, nós trabalhamos com internet. Então, soluções para internet é o foco da .com hoje. E que tipo de solução você Ao longo dos anos, hoje a gente já tem aí 17, 18 anos de empresa. E hoje a gente está num nicho mesmo de mercado. Hoje toda a nossa produção está focada em portais, desenvolvimento de portais de notícia. Então hoje a gente gasta quase que nosso 100% pensando no desenvolvimento de portais. Portal de notícias seria tipo assim, aqui na nossa cidade tem o Campo Grande News, tem o Top Exatamente. Mídia, tem o G1 da Globo, Sim. seria mais ou menos seria esse o formato, né? Exatamente. Esse é o formato. E isso você oferece para pessoas físicas, para pessoas jurídicas, para governo, como que... Na realidade, para quem precisa, a gente não tem nada Tem um que público específico que de filtre. repente vocês atendem? Não. Hoje, o que acaba acontecendo são empresas que já possuem, a maior parte dos nossos clientes são empresas que já tinham um portal, de algum momento precisava melhorar esse portal, chegaram até nós através dos nossos clientes, através de indicação, e aí a gente acaba atendendo eles com a plataforma. E vocês fornecem a plataforma, eles têm lá a turma, a galera que faz todo o processo de coleta das informações ali, das notícias, Sim. e eles que fazem a inserção da notícia, né? Exato. Você só gere a parte estrutural ali do site. Exatamente. Eu gero toda a parte da administração para poder postar, editar e excluir. Uhum. E a cara, né, do site, onde o usuário vai entrar e vai poder ler todas as notícias. Como que você chegou nesse nicho hoje? Olha, Qual que é a trajetória? É uma história aí de uns 18 anos já, né? Me sou formado em engenharia da computação, numa faculdade particular, em Campo Grande só existia faculdade particular. Fiz a minha faculdade e no último ano, já trabalhando, eu resolvi sair do emprego que eu tinha, do meu trabalho, para poder criar a minha marca, criar a minha empresa, o sonho que eu tive, e começar um processo bem pequenininho mesmo, de quarto, de casa, com o meu computador do lado da minha cama, e crescendo, precisar de mais pessoas, alugar um espaço, e daí para lá a gente não parou, foi só crescimento. Mas você já começou nessa ideia de site de notícia? Não, no começo eu comecei a atender o que existisse para solução dentro da internet, eu de certa forma eu fazia. Então, desde CD-ROMs interativos, sites institucionais, sites para empresas, site de compra, tudo isso a gente fazia. No caso, eu fazia no começo. Você era o CEO, você era o vendedor, a pessoa do design, o programador, o que testa e o que vai receber. O que vai receber, o que vai buscar. Exatamente. Era o ônus e bônus de toda... Ou seja, é um começo assim, que a maioria das empresas tem, né? Eu não sei se a maioria, mas muita gente pactua da mesma trajetória. Caminho, né? Vai por esse caminho, né? Como você começa com uma ideia e trabalha muito nela e você desenvolve a partir. Em um dado momento, você precisa ter os funcionários, ter o local, ter... Sim. Chega aquele momento que é humanamente impossível já, né? Você não consegue abraçar tudo, sem garantir pelo menos a qualidade que você espera. Foi quando eu resolvi
locar uma salinha pequenininha, colocar mais pessoas para trabalhar comigo e aí crescendo. E aí vai evoluindo. Vai evoluindo. O Gustavo, mas assim, esse começo de 2004, você falou, né? 2004, era bem no começo da internet, né? Acho que naquele momento a gente não imaginava que a dimensão que isso ia ter, né? Em 2004, eu lembro que existia já, né? A gente tinha, até porque onde eu trabalhava era com essa questão de internet, até de desenvolvimento de sites. Mas olhando os recursos que a gente tem hoje para os recursos que existiam na época, existe um salto muito grande, né? Muita coisa que melhorou. Desde a qualidade da nossa internet, que antigamente a gente falava de 100 mega era um luxo. Não, 100 mega não. 1 mega de internet era um luxo. E hoje a gente está aí 300. É muita coisa que Eu a gente tem. lembro que eu tive um computador, acho que talvez o primeiro computador que eu tive, né? Pessoal, né? Acho que ele tinha um HD de 40 mega, alguma coisa assim, né? Eu tive um 386. Era nessa pegada, 386, 286, eu não lembro. E era da internet discada, né? Quem que, pelo menos a minha geração pegou ainda essa internet discada. Acho que desde a gente sempre aqui na contabilidade sempre trabalha com entrega de relatórios para o governo, né? Então, desde há muito tempo se faz isso através da internet, né? Eu lembro que eu não vou saber precisar em que época, né? Mas houve logo nesse começo, a gente entregar as declarações de imposto de renda, um exemplo, era feito em disquete. Um E monte aí, de e aí você disquete. pegar, tipo assim, 10 disquetes que você preparava no computador, lá as informações, gravava no disquete, e depois você tinha que mandar para a internet. Só que para você mandar para a internet, você tinha que usar um computador que hoje todo mundo tem, você tem, tem na internet nas coisas, né? Sim, Naquela época você tinha internet num computador, você não tinha internet em dois, três sim. computadores, né? Então era só no computador que transmitia, você ia transmitir aqueles 10 disquetes com arquivos que eram relativamente pequenos, e você demorava uma tarde para fazer aquilo. Porque era muito lento, porque era discado, né? Um, Discava, caía, um voltava. ponto 44 mega um disquete tinha. Imagina, você mandar um disquete demorava muito tempo. Mas a tecnologia é isso. A gente é o bônus e o ônus dela também, né? A gente tem que olhar sempre os dois lados da moeda. E quem não está nessa onda, quem não, ou que pelo menos quem não observa essas mudanças, porque ela ainda continua mudando muito rápido, né? Então É exponencial, não tem. quem não observa essas mudanças, ele vai ter dificuldade, né? Hoje eu penso assim, ou o cara é feliz por não estar no meio dessa loucura que a gente vive, ou ele está muito ultrapassado. Porque, como eu falei, você fica refém de tudo isso. Você fica refém. Né? Eu conversando com algumas pessoas em roda de amigos, eu comentei com eles que hoje a gente não consegue ir ao banheiro e não conseguir não levar o celular. Então, é um mundo que a gente está A gente ficando acorda, refém. acho que a primeira coisa que a gente faz é pegar O e celular para olhar ver se tem uma mensagem, se não tem, o que para ver uma aconteceu. notícia, para assistir um vídeo, para fazer qualquer coisa, né? Então, a gente não tem mais tempo para ficar sozinho com os nossos pensamentos. Então, e não tem como voltar, acho muito difícil. Então, é saber lidar e caminhar com ela. A gente, será que funciona a gente falar assim que vamos colocar uma regra então de uso de celular, de mídia, de será que funciona isso? O mundo do jeito que está, acho muito difícil. Cria-se uma necessidade e as mídias sociais e a necessidade de estar em evidência, de ser aceito principalmente. Eu acho que o de ser aceito é o pior deles. Então isso te traz uma dependência. Você postar uma coisa, ter que ter o feedback daquilo, isso é bem complicado. A pessoa coloca e fica esperando os likes, né? Se não Exatamente. chega naquela quantidade que ele A pessoa esperava, deleta e posta um outro conteúdo mais provocante que aquilo. mais provocante, ou chega e ficar depressivo É, porque não alcançou aquela exatamente. meta que ele tinha, né? Exatamente. E hoje a gente fazer é muito comum, né? A gente está num ambiente que, principalmente acho que com a pandemia, isso se fortaleceu, né? As pessoas utilizarem a internet para poder estudar, para poder comprar, para poder fazer tudo,
né? Você acha que isso tem muito ainda para expandir? Você acha que a gente já chegou num ponto que já está saturado ou você acha que ainda é uma coisa que vai perdurar aí por muito tempo? O fim é muito difícil alguém falar que chegou ao ponto fim, porque é o que a gente conversou aqui no começo. 2004, quando eu comecei, existiam limitações tecnológicas para desempenhar que eu queria fazer. Então a gente tinha até questões de espaço, né? Às vezes desenvolver um site você tinha que desenvolver menorzinho, porque os monitores eram menores, tinha que ser tudo muito leve, porque a internet também era ruim. Então tinha que ser feito para a realidade que aquele tempo existia. Hoje a gente tem uma realidade muito diferente. Hoje a gente pode usar essa banda, a gente tem monitores maiores. Então é uma outra realidade. Daqui 10 anos vai ser uma outra realidade. Então a gente vai ter que Sempre escalando, né? sempre escalando, Sempre escalando, né? sempre A escalando. internet fica mais rápida, os conteúdos ficam mais densos, mais É. pesados. E hoje a gente está na iminência do 5G aí, que a proposta é você não ter limites para conexões, limites mesmo geográficos. Uhum. Então isso abre uma escala, não dá nem para imaginar ainda. Você tá lá no meio do mato, E você tá tá conectado. fazendo uma live com alguém no meio do seu acampamento. Uhum. Então a gente ainda não, acho que não está nem perto do que está por vir ainda. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Porque avança muito rápido, né? Muito rápido tudo isso. Rápido. Muito rápido. E a .com, ela é uma empresa especializada em sites de notícias, né? Mas vocês também atuam em outras áreas de desenvolvimento de sites para outros tipos de serviço, tipo e-commerce, coisas desse gênero? Já tivemos produtos de e-commerce, produtos para pedidos, sites institucionais, já tivemos tudo isso. Mas hoje, como a gente se especializou muito nessa questão da entrega do portal de notícia, a demanda que ela vem para a gente é também de sites de notícia. Uhum. Hoje a gente entrega com a nossa ferramenta, a gente está entregando aí quase 100 milhões de page views por mês. Então é muita gente vendo o nosso produto, né, rodando. Então a gente tem um retorno muito grande. Por mês é muita gente que vem perguntando, precisa de um portal, tem o portal, mas está com problema e precisa mudar. Então a gente não consegue abrir os nossos olhos para as outras soluções. Acaba que o próprio portal já acaba fazendo a É, a- parte de prospecção para vocês, é, né? a nossa propaganda está no produto final. Então hoje não, já há uns bons anos a gente não faz propaganda, porque uma que a gente não consegue atender realmente a demanda que chega, e outra que o nosso produto faz a propaganda pela empresa. E como é que é isso? Vocês entregam o produto, entregam o portal, e vocês continuam dando manutenção como uma recorrência, ou entregam o portal pronto e à medida em que houver as necessidades, o cliente ele busca vocês? Em alguns anos a gente mudou o nosso modelo de entrega de serviço e estabelecemos exatamente isso. Hoje a gente entrega um serviço funcionando. A gente não entrega um software dentro de uma caixinha que a pessoa instala e está Uhum, funcionando e não precisa mais de nós. Então a gente desenvolve o produto, customiza para o cliente, entrega e garante que aquilo ali vai estar funcionando. uhum. Então, dentro do que a gente pactua, tem desde do monitoramento diário do que está acontecendo, da segurança, das atualizações, a demanda que o cliente pede para a gente também, às vezes alterações, novas reformulações. Uhum. Então, hoje a gente entrega serviço, não é mais um Não é produto só um fechado. site, né? É, Vocês entregam o site, entregam toda a estrutura por e detrás a consultoria por trás. do acompanhamento Sim, para que aquilo esteja funcionando. Lógico, à medida em que houver o aumento da demanda do cliente por mais itens dentro do sim, produto, aí vocês fazem esse atendimento também. sim, sim. Então, hoje a Bacana. gente caminha com os clientes. A gente não tem hoje nenhum cliente que a gente entregou o serviço e deixa ele. Uhum. É, todos os dias, junto com todos os clientes.
Ah, isso é bacana. E, bom, são quase 20 anos, né? 2021 são 17 anos empreendendo, É. né? A vida de empreendedor é fácil? Olha, depende do que você. Depende dos seus princípios, dos seus valores, depende de uma série de coisas. No meu caso, não foi tão fácil. Felizmente, depois que eu passei dos 5 anos pelo menos de empresa formalizada, de um CNPJ, eu pelo menos consegui sair daquela estatística do Sebrae, que em cinco Uhum. anos 90% das As empresas empresas não fecham. fecham, mas sempre foi um crescimento sustentável. Sempre foi um crescimento sustentável. Então eu nunca dei um passo muito maior do que eu conseguia fazer. Então eu passei no começo de dot-com, de projeto, eu passei 3 anos sozinho, no meu quarto, em casa. Então aquele foi um tempo ótimo para eu poder aprender todas as áreas da minha empresa. Então eu pude aprender o que é atender bem uma pessoa. Eu aprendi o que seria desenhar um produto, um site, um portal que fosse bom, que as pessoas gostassem, como programar, testar para que não desse problema, como receber isso, então aceitar as críticas, os elogios. Então eu pude fazer tudo isso dentro da empresa. E quando eu montei uma equipe, aí eu conseguia pelo menos delegar de uma forma mais coerente para quem estava desenhando, para quem estava assumindo a venda, para quem estava programando. Então ficou um pouco mais tranquilo. Mas sempre de forma sustentável, nunca chamando pessoas na incerteza de às vezes não ter o caixa no final do mês para poder honrar com aquele compromisso. Então, meu crescimento, eu posso falar que não foi um crescimento exponencial, mas foi um crescimento bem Bem sustentável. sustentável, A né? gente nunca regrediu. Dos 18, 17, 18 anos, a gente nunca regrediu. Isso é importante, né? Eu acho que você falou da estatística do Sebrae, né? Acho que muitas vezes as pessoas elas acabam constituindo negócios e elas muitas vezes se vislumbram com aquilo que vai acontecendo, né? É, tem algumas atividades que às vezes a natureza da atividade envolve uma quantia certa de recurso, dinheiro. Então, às vezes entra muito mais dinheiro do que aquilo que a pessoa estava acostumada. E aí ela se vislumbra com aquilo, ela acaba adquirindo bens que talvez não fossem necessários naquele momento, acaba comprometendo a caixa da empresa, acaba tendo uma dificuldade de gestão financeira, e isso faz com que a empresa ela não se sustente, né? Então, quando você faz uma gestão assim bem confiável, bem profissional, né? É lógico que você está começando, não tem como você ser profissional naquilo. Mas quando você faz uma gestão financeira daqueles recursos que entram na empresa, você tem uma condição de fazer o crescimento sustentável. Como você mencionou, contratar as pessoas certas, com a disponibilidade que você tenha para poder pagar essas pessoas, né? Aí a gente fala de uma reserva, né? Você tem a empresa, ela sempre tem que ter uma reserva para poder, a gente fala pelo menos o próximo período ali, o Sim, próximo mês, para ela poder não depender das vendas necessariamente sim. daquelas vendas daquele período para poder pagar as contas, né? E aí você consegue ter esse crescimento sustentável. Você acha que é mais ou menos por aí a É, ideia? desde o início, eu sempre planejei muito bem os passos. Acho que planejamento talvez tenha sido uma das coisas mais importantes. Então, eu com muito pouco tempo de negócio, eu já inverti. Eu sempre entrava no mês com as condições que o mês que passou totalmente favoráveis. Então, com muito pouco tempo de negócio, eu aprendi o que eu recebi esse mês da condição para o outro mês. E tive aí os riscos, tive as minhas ações de risco, mas todos calculados. Eu sempre organizava um valor específico para ser o risco. Até porque sem risco não cresce, né? Sem risco não cresce. Na estabilidade é estabilidade, né? Você não sai do lugar. Uhum. Então, as vezes que eu tive que ser mais ousado, eu me planejei financeiramente para ser ousado. Eu sabia que uma parcela daquele capital, se eu perdesse, estava dentro do risco
que eu imaginei. Tá? Não ia ser aquilo que traria um desconforto Não, na operação, né? sim. Então eu já pensei nisso. Já era de um lucro que já estava guardado, que já estava planejado. Então, em cima disso, eu sempre fiz as minhas apostas. Ah, bacana, bacana. É importante o empreendedor ele ter sempre essa visão, né? De planejar, né? Eu acho que o planejamento é o fundamental para que você tenha um crescimento de maneira sustentável, mas além de planejar, é fazer com que o planejamento seja executado, né? Sim. A ideia só na cabeça é uma coisa. No dia a dia, No dos dia a dia 30 muda, dias né? do mês, aí é complicado. E fazer com que a equipe também esteja enganjada naquele propósito, né? Hoje, eu tenho muita saudade quando era eu e a máquina. Uhum. Eu sempre ganhava da máquina. Sempre. Ou seja, todo problema que eu precisava resolver na frente do computador, eu sempre conseguia resolver. Uhum. Quando eu precisei sair da ponta para ser um gestor e um gestor de pessoas, que hoje um empresário acaba sendo um gestor de pessoas. Exato. Aí a dificuldade é muito maior, porque daí você lida com emoção, com motivação, com tristeza, com depressão. Aí é um universo totalmente variável. Aí não é só as suas emoções que você precisa lidar. É com toda a sua equipe, aí é o buraco mais É embaixo. você fazer o funcionário entender que aquele projeto precisa ser cumprido naquele prazo, Com que aquela qualidade com que você aquela precisa. qualidade e que não deu tempo, não vai resolver o problema. Exatamente. Então isso é muito difícil. É o talvez seja a diferença de você ter realmente um emprego a ser assalariado e ter o horário que você entra, bate o cartão, sai e vai para casa e descansa e fica tranquilo. Talvez o empreendedor talvez não, com quase que toda certeza, um empreendedor não tem muito isso. Ele volta para casa e ele ainda pensa no que ele pode melhorar, no que ele, quais são os problemas que ele vai precisar solucionar. Então, mas nunca tive dúvidas de ser um empresário hoje e às vezes, sei lá, às vezes está até num trabalho público. Nunca tive dúvidas Você disso. sempre levou essa vida de empreendedorismo. Desde o começo, até minha mãe nunca colocou, tanto na minha cabeça como no meu irmão, essa questão de você precisa passar num concurso para ter uma vida tranquila. Ela nunca, em nenhum momento eu me lembro disso. Então a gente foi direcionado para essa questão do Do empreendedorismo mesmo. empreendedorismo. É bacana, porque eu já ouvi muito assim, né? Não, eu vou estudar para poder passar no concurso, né? E ficar tranquilo. Aí entra naquela situação da estabilidade que você falou Sim, momentos atrás, né? Vai ficar estável, vai ficar ali parado, né? Por mais que ele passe, às vezes, num concurso, os ditos bons, né? sim, Ele vai ter lá a remuneração dele, vai ter a garantia lá numa aposentadoria e tudo mais, né? Até que se mude, porque a aposentadoria está mudando sim, toda hora. Mas, assim, ele tem uma estabilidade, ele está naquele porto seguro, né? Já o empreendedor, ele tem os altos e baixos da vida, né? sim. Ele pode, de repente, ter muito sucesso, em algum momento ele passar por uma turbulência, em outros momentos ele evoluir de novo, mas o esforço dele vai ser recompensado à medida em que ele evolui, à medida que ele cresce, né? Então, se você quer realmente crescer e ser grande, né? Não é no serviço público que você vai conseguir fazer isso, né? Sim. Você teria que ter um propósito maior do que isso, e seria, no caso, você empreender em alguma atividade, né? E até a questão de tempo também, né? Se você hoje está num trabalho, você precisa cumprir a carga horária, senão você não vai estar no trabalho. Uhum. E talvez uma das vantagens do empresário é que você pode fazer o seu trabalho, o seu tempo, a sua organização de tempo. Então, hoje, como empresário, eu consigo me organizar e, às vezes, poder viajar, né? Vou tirar uma semana e vou viajar. Então, já talvez num outro modelo mais normal de trabalho, tem que ser depois de um ano, quando você tiver os direitos de férias, agendar as férias, ver se você pode tirar essas Você férias. não tem outro colega para tirar Exatamente. junto, né? Que aí não Então, pode.
as vantagens e desvantagens. Mas aí tem um outro porém também, né? Se você tem essa liberdade de construir o seu horário, né? Você às vezes pode ficar refém disso também, né? Então eu tenho que, como você falou, o empreendedor, ele não chegou 6 horas da tarde, ele vai embora para casa, não acabou o turno dele, né? Sim, Ele não está preocupado com as contas que tem que pagar, com o cliente que precisa ser atendido, aquele problema pontual que precisa ser tratado e resolvido. Então, muitas vezes, ele acaba se estendendo além do horário, né? sim. Ele acaba consumindo esse tempo que ele poderia ter, talvez, com outras atividades, talvez até com a própria família, e acaba envolvendo isso com o trabalho dele, né? E recentemente a gente tem a variável pandemia no meio disso tudo, que trouxe um universo aí de home office. Hoje a .com, ela é uma empresa 100% home office. A gente não trabalha mais junto. Você não tem mais um local. Ainda temos, mas Uhum. não tem ninguém trabalhando mais lá. Entendi. Então todo mundo é 100%. Hoje a gente não está dependendo mais de mão de obra só daqui, né, da cidade. A gente já tem funcionários em outras cidades. Então mudou a realidade. Mudou a realidade. Também seus prós e contras. Eu vejo um perigo nessa questão de você não ter uma fronteira de até onde vai o seu trabalho, até onde vai sua vida particular, sua vida familiar. Hoje elas estão tudo muito juntas. Elas estão, às vezes, no mesmo cômodo da casa, no mesmo ambiente. Então, quando a gente podia sair e ir para o trabalho, ir para a empresa, eu sabia que a partir do momento que eu saísse da porta de casa, minha preocupação era O trabalho. com o trabalho. Quando eu chegasse em casa, eu sabia que pelo menos a maior parte da minha preocupação seria com a família, com os filhos. Hoje está tudo muito misturado. Então, a gente vai ainda colher o que isso, Que isso vai, o que vai que vai acontecer. gerar disso tudo, ainda mais no futuro, né? Até porque não é todo mundo que sabe fazer gestão de tempo, muito pelo contrário. Gestão de tempo é uma das habilidades talvez mais requeridas e talvez no relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos, você não saber fazer essa gestão, aí você prejudica outras áreas da sua vida. A liberdade que se tem, ela pode se virar contra você, né? É, Liberdade que às vezes o empreendedor tem para poder fazer a gestão do tempo dele pode ser um problema porque se ele não tiver os cuidados, né? sim. Ele acaba ou prejudicando a família, ou acaba prejudicando O trabalho, o trabalho, ele acaba não correspondendo em alguns lugares e ele precisa ter aquilo muito bem controlado, né? sim, Esse falou da pandemia de home office, a gente aqui em alguns momentos da pandemia a gente acabou fazendo home office, né? E a minha experiência de trabalhar de casa não foi assim a melhor, né? Por quê? Porque a gente justamente você não consegue se desligar das coisas de casa para poder focar somente no trabalho, né? Você sempre tem ali uma variável, no meu caso, tem um bebezinho de 2 anos, né? aí, Ele pede atenção, então você sim, tem que ir lá e dar atenção para ele, né? E isso faz com que o trabalho acaba indo de uma maneira mais lenta, né? Então, talvez nesse formato, trabalhar o trabalho fixo aqui no escritório seja mais adequado, né? sim. O A local eficiência é físico maior. acaba sendo mais, você acaba focando realmente aqui, e quando você está em casa, aí sim, você vira uma chave e você foca, no meu Sim. caso, estritamente nas coisas de casa, né? Uma coisa interessante desse novo modelo de trabalho, principalmente no setor que eu trabalho, que é a tecnologia, foi muito fácil você evoluir para esse modelo. Foi muito fácil, porque geralmente você vai precisar de uma estação de trabalho com seu computador ou notebook, uma internet e um fone de ouvido para você fazer as reuniões. Basicamente, isso que a gente precisa. E é interessante como a gente passa a fazer as videochamadas, Uhum. né? E eu já fiz nenhuma nem duas, algumas reuniões com executivos de outras empresas e da criança passar atrás e vir e ficar com o pai e hoje ser meio que normal isso. E a outra pessoa fala, isso aqui é meu filho, e você entender. Até porque o meu filho já chegou para mim também e Já a fez do gente mesmo já jeito. fez a mesma coisa. Então isso não era admissível até essa realidade que a gente tem. Uhum. Então também são coisas que a gente vai quebrando.
né, fica um pouco mais humano. Tabus que vão sendo... Você vê que somos humanos, cada um tem a sua família, a gente precisa entender isso. E facilitou muito, né? Porque antigamente você tinha que, às vezes, fazer uma reunião, você tinha que ter um deslocamento, perdia um tempo naquele deslocamento para chegar na reunião, às vezes não estava tudo preparado, você tinha que aguardar mais um tempo. E hoje não, e hoje você marca o horário, no horário todo mundo abre uma sala, entra numa sala aqui que E isso se a gente não pensar em deslocamento de viagem, né? O que você economiza de deslocamento, passagens, local para ficar, alimentação, então não justifica. Eu tenho, até antes de eu estar aqui, eu estava fazendo uma videoconferência num cliente que entrou em contato, queria ver algumas soluções, e ele queria, falou, "Ó, me fala onde você está para a gente fazer uma reunião." E eu falei exatamente para ele, falei assim, olha, desde que a gente entrou na pandemia, nossas reuniões são todas por videoconferência. E o cliente, não, ok, para mim não tem problema algum. Então é um deslocamento, é uma perda de tempo, é talvez uma. um custo menor, né? Exatamente, Custo muito menor. exatamente. Menos estresse de trânsito, de tudo. E até a questão dos funcionários, né? Porque você não tendo essa delimitação geográfica, né? Se você tem uma empresa, você tem que contratar o profissional da cidade, Sim, lógico, né? Você não vai contratar de outra cidade para poder trabalhar. E aí você tem uma base de pessoas que poderiam, de repente, ocupar uma vaga que você forneça menor, né? E sim, você ter uma qualificação menor do seu trabalho. sim, Você colocando isso no Brasil, vamos colocar dessa forma, né? Porque hoje não tem mais limite, não tem mais fronteira. Até a questão de você ter funcionários mais qualificados melhorou, né? sim. Hoje a gente tem aí pelo menos alguns dos nossos colaboradores que estão em outros estados e não tem problema algum. Você conhece eles pessoalmente? Não. Só, no, Foi só nas foi videoconferências. feitas pesquisas, encontramos, fizemos entrevistas todo por videoconferência, contratamos e eles estão trabalhando conosco hoje. Então não tem empecilho algum pra gente hoje isso. E como é que vocês gerenciam o trabalho? É por demanda, você dá uma tarefa e as tarefas estão sendo cumpridas. Lá dentro da empresa a gente tem um software que a gente adquiriu, que faz a gestão dos projetos, das tarefas, do que precisam ser feito. Ele tem todo o controle de prioridades, cadastramento dos clientes, dos nossos colaboradores. Então, ele é um software que nos auxilia nessa organização do que precisa fazer. Todos os dias, pontualmente, às 8h15 da manhã, a gente tem uma reunião com todos os membros da equipe. Isso é uma coisa que já fazem anos que a gente faz. E é uma reunião que não pode durar mais que 10 a 15 minutos. Ela não pode ser uma reunião que dure mais que isso. Por quê? Porque é uma reunião onde cada pessoa vai falar o que ela fez no dia anterior, se ela tem alguma dúvida para o que ela vai fazer no dia do que fez ou que vai fazer no dia que vai começar. Ela dá um feedback do que foi feito e dá Se uma tem algum ideia, problema e o dá que uma vai ser ideia do feito. que vai ser feito naquele dia. Então, com isso, acaba que toda a equipe se organize e entenda que uma coisa que eu precisava, o meu colega aqui já fez, então eu já posso dar nele. Então, isso é uma coisa que a gente fez e deu muito certo, muito certo. E a proposta é que seja uma reunião muito rápida, não é para tratar de detalhes. Detalhes depois cada um chama O gestor o gestor e fala sobre os detalhes. É mais para ter uma parada. E ao longo do dia a gente faz reuniões pontuais. Então o controle é relativamente simples. É relativamente simples. e isso também dá um ganho de performance na equipe, né? Porque trabalhando de casa, muitos trabalham até melhor, né? Eu não consigo ter esse dado. Aí falando eu como gestor da .com, eu não consigo ter. A percepção que eu tenho é que você perde com distrações, você trabalhando em casa. Porque, pelo menos no meu ponto de vista, se você tem, seja um filho, uma mãe, alguém, se você for solicitado, provavelmente você vai ter uma distração para isso. Então você às vezes está concentrado, vai quebrar o seu momento do que você estava fazendo e vai atender, bem, enfim, vai fazer o que precisa fazer.
Te deu fome? Se você não está no trabalho, não tem para comer, você não vai comer. Você vai continuar trabalhando. Te deu fome, você está em casa, você abre a geladeira, faz um misto quente, come, e você perde ali uns 15, 20, 30 minutos. Também é uma distração. Então eu não consegui ainda medir. Eu acho que eu perdi um pouquinho de rendimento, não muita coisa, um pouco de rendimento, mas ganhamos muito em qualidade de até de vida mesmo, dos colaboradores, da gente, deslocamentos. Isso aí foi um ganho muito alto, muito alto. E olha que a gente fala aqui de Campo Grande, uma cidade ainda tranquila, ainda tranquila. Um trânsito A gente tranquilo, consegue né? ir e vir sem muitos problemas, mas mesmo assim, perde-se aí 15 minutos, 20, 30 minutos, dependendo de onde você está indo. Dependendo se está indo, algum trânsito, alguma coisa, É, né? Acho que essa pandemia ela trouxe muita modificação nas relações de trabalho, acho que todas as atividades, né? Mas principalmente aquelas atividades que a gente tinha a ideia de que precisava se. Tinha ideia, não, tinha o costume, estavam acostumados de ter uma presença física com a pandemia que acabou levando o estudo para home office, né? Muitas atividades tiveram muito ganhos, né? muitas. Ou por velocidade na execução, ou por qualidade na execução, ou por, às vezes, uma melhora de vida, na qualidade de vida dos trabalhadores, né? A gente conseguiu analisar aí com essa pandemia empresas que quebraram, empresas que entenderam que não precisava dos custos físicos para poder operar e operar muito maior, muito melhor. Então, empresas que realmente cresceram. E aí o interessante é que a tecnologia está sempre por trás de tudo isso. Sempre por trás. Porque hoje a gente vê aí aplicativos de entrega, iFood 99, Uber Eats, várias coisas que cresceram, né, exponencialmente. Por quê? Porque as pessoas começaram a ficar em casa, elas não queriam sair, mas precisavam que alguém trouxesse, né, o que precisava. Então, a pandemia trouxe um modelo diferente para a gente de vida. No caso da .com, hoje vocês vislumbram a possibilidade de voltar para o trabalho no escritório ou já adotou o modelo home office como formato de trabalho? Ontem ainda eu estava conversando com meu sócio, numa videoconferência que eu fiz com ele uma reunião, a gente estava conversando exatamente sobre isso, porque hoje todos estamos vacinados, na empresa todos estão vacinados com a segunda dose, então, em tese, não teríamos problemas de voltar. Mas eu acho que vai ser um posicionamento que a gente vai ver com os nossos colaboradores. Talvez não uma coisa impositiva, né? Vai ter que voltar e essa é a decisão. Talvez conversando com eles, entendendo o que é bom, o que não foi bom, e ver como que a gente vai. Até porque a gente de fora não teria como voltar. Não tem como voltar. Esse Né? modelo já foi adotado, né? Já foi adotado. Então, a minha, pelo menos o que eu ando analisando é que provavelmente não vai voltar. Né? Como o meu trabalho, como outros N trabalhos, não vão voltar. Se você conseguiu operar e obter lucro, e às vezes um lucro maior do que antes, não justifica você ter mais gastos com a operação física. Muita gente entregou até o prédio, né? Exatamente. Aí hoje voltar significaria ter uma locação, ter que Todos os mobiliar, problemas envolvidos nisso. todos os custos de se É, manter um estabelecimento, um escritório, hoje, alguma coisa assim. hoje a gente vê modelos de empresas que operam, empresas muito grandes na área de tecnologia, que operam no regime 100% home office e que eles marcam encontros anuais. E até no sentido de cada ano é num país diferente, porque como eles têm colaboradores espalhados pelo mundo inteiro, Uhum. um ano é na Colômbia, outro ano é nos Estados Unidos, outro ano é na... E assim vai. Então, pode ser um formato também de, por exemplo, se todos os colaboradores estiverem aqui no Brasil, às vezes começar a fazer encontros no final do ano em um estado específico e todos vão Quer dizer, tem solução para tudo, né? para tudo. Bacana, bacana. Tem alguma história assim, é, desses anos de .com, tem alguma história assim bacana de alguma
algum trabalho que deu muito certo, algum trabalho que às vezes não foi tão assertivo assim? Olha, a gente tem inúmeras histórias, desde histórias interessantes a histórias tristes, né? Para não dizer o contrário. Mas uma das coisas que eu aprendi nesse, nesses anos de prestação de serviço, somos uma empresa que presta serviço, é que alguns ditados populares, eles não são tão válidos, né? Isso eu pude aprender. Então, aquele ditado que fala que o cliente tem sempre a razão. Eu particularmente não concordo com isso. Por quê? Porque já pude presenciar momentos dentro da trajetória da empresa onde o cliente não tinha razão do que estava falando. E de eu ter que me posicionar de forma firme na frente do cliente, de pessoas olharem para mim e falar, Gustavo, mas o cliente tem sempre razão, cara, o cliente está certo. E eu bati o pé e falei assim, não está certo, por causa disso, disso, disso e disso. Até porque, em alguns momentos, o cliente vinha, às vezes até com a solução, e de eu me posicionar e falar para ele, então não justifica você me contratar, porque se você sabe, Se você tem a solução, eu não preciso estar nesse processo. Então, muitas coisas eu percebi que são ditos populares. Pode servir aí para uma parte muito grande aí do comércio, da prestação, mas para o meu não serviu. Uma outra coisa que eu também aprendi nesses anos de empresa é defender os meus funcionários, os meus colaboradores. Eu defendo eles com unhas e dentes, no sentido até de brigar com os nossos clientes, porque são as pessoas que ajudam, são as pessoas que estão ali ajudando a empresa a crescer. as pessoas que carregam pedra, né? São as pessoas que estão ali vendo crescer. Então eu pude notar que às vezes um cliente final trata de um jeito, às vezes a menina do atendimento, e de um jeito que não é interessante, e quando às vezes vai falar comigo ou com um gestor maior, tem um outro tipo de atendimento. Então eu sempre comprei a briga também para isso. Sempre enfim, de discutir, de mostrar que não funciona. Né? Desde a pessoa que está lá na nossa ponta, o atendimento sempre tem que ser igual. Eu sempre coloco numa balança, né? Quem que é o mais importante? É o cliente que traz o dinheiro Sim. ou é o funcionário que atende aquele cliente que traz o dinheiro? É uma balança complicada da É gente. é difícil a gente colocar isso em uma igualdade, né? Mas o cliente, às vezes, ele é um só que traz, Sim, né? Um a um, né? Às vezes o funcionário, ele atende vários. vários clientes, né? Então, se você tem um colaborador que ele se sinta prestigiado, né? Ele acaba atendendo melhor toda essa gama de Sim, clientes, né? sim. Então, é uma decisão difícil. Quem que vale mais, né? Ah. O cliente ou a equipe, né? Aí vai do discernimento de como gestor de entender isso. E entender os momentos, né? Até porque existem falhas da sua equipe que você Sim. precisa corrigir. E você entende até que ponto o cliente também Tem razão, forçou, né? ele tá certo ou não tá certo. Mas eu sempre parti do princípio de defender todos os meus colaboradores, eu batalho por eles. Eu batalho por Ah, é eles. legal. Isso era bem bacana isso aí. Batalho por eles. Então a gente. E assim, você vai crescendo, vai amadurecendo, vai ganhando idade e vai entendendo que sozinho você não consegue fazer muitas coisas. Então, assim, você precisa das pessoas que estão ao redor. E você entende que o seu papel é servir essas pessoas para que elas trabalhem bem, não é ser servido por elas. Aí você começa a entender que o mecanismo é o contrário Isso é aquela situação, a diferença de líder e de chefe, também. entra É. nessa ideia, né? Se a gente parar para pensar talvez numa das histórias mais conhecidas, é a própria história de Cristo, né? Que veio, foi para ser servido, ele serviu as pessoas. Uhum. Então é difícil você mudar esse paradigma de que se você servir eles no sentido de criar condições extremamente favoráveis, você vai ter alto desempenho. E se você imagina ao contrário, não, eu tenho que sentar aqui, eu preciso ser servido por todos. Uhum. Você tem que ver qual que é a resposta da sua equipe nisso.
Acho que a equipe, ela sempre pensa, talvez bem desse ponto aí, ela, dependendo do tipo de chefe, dependendo do tipo de pessoa que está na liderança, né, vai ser o comportamento da equipe, né? Se você tem uma liderança que você é proativo, se você está junto com a equipe, você está ajudando a equipe a superar os desafios, né, você vai ter uma equipe participativa. Se você tem uma postura de só exigir, sem dar essas contraprestações para a equipe, né, você vai ter uma equipe que não vai estar enganjada. Em pouco tempo, essa equipe ela vai gerar algum tipo de situação, de problema, por falta de engajamento. Né? Sim. Acho que Uma coisa importante que eu aprendi ao longo dos anos também é o poder que o feedback tem, seja ele positivo, seja ele negativo. Mas o negativo sempre no sentido de ser construtivo para quem recebe. Então, a pessoa que trabalha bem e que não tem problemas, ela precisa também de um feedback positivo, até para que ela se mantenha motivada no que está fazendo. ela sabe que ela está no caminho. Ninguém me esqueceu, estou fazendo tudo certo, mas ninguém me esqueceu. E a pessoa que precisa daquele feedback mais construtivo, você precisa ir aparando. Puxão de orelha leve. Você tem que ir aparando. Então, sem feedback também eu não vejo crescimento. Uma outra coisa, assim, eu acho que talvez um assunto até polêmico para nosso momento aqui. A gente fala muito de fake news. Né? O Supremo Tribunal Federal, ele tem até lá um gabinete exclusivo lá, com um ministro que trata só das questões da fake news. Como que isso está hoje? O que você vê desse cenário hoje? As agências checadoras, quem checa as agências checadoras, né? Como que você enxerga esse cenário hoje? Hoje, o produto que a gente realmente trabalha na empresa, ele é uma plataforma de notícias .news. Então, trabalhamos com notícias. E a pergunta é sobre fake news, sobre notícias falsas. A internet, tudo é muito liberado. Hoje, o poder de uma pessoa escrever alguma coisa e postar é muito simples, né? Hoje você não precisa trabalhar dentro do Estadão para postar uma notícia. Hoje você posta um relato, uma notícia dentro da sua mídia social. Checar a veracidade disso é um problema. Checar a veracidade, isso é verdade ou não é verdade? Existem serviços online que checam para você, mas já existem serviços checadores fakes também. Aí já existe o checador do checador que é da, fake. Então na internet existe de tudo. Então existe de tudo. Então é complicado você entender. O que talvez enfim, você, as pessoas precisam entender é consultar fontes de maior credibilidade, né? Fontes já conhecidas, fontes que já têm um tempo de mercado. Hoje, com a questão de WhatsApp, das mídias sociais, todo mundo repassa essas correntes de notícias que, para mim, é a fonte de todo fake news. Todo fake news. Então, uma senhora, ou enfim, uma pessoa que não tem esse discernimento de saber que ali é uma fonte verdadeira, o que está falando tem coerência, isso se propaga. E aí passa para um, que passa para o outro, que passa para o outro, passa para o outro. Então, eu não vejo muito controle. Eu não vejo como controlar isso. Criam-se sistemas para checar, criam-se comissões para checar isso, mas na internet tudo tudo é livre. Livre, É né? livre. Você tem que começar de tudo isso que a gente tem para consumir, você tem que começar a consumir de coisas que você vai entendendo que é mais fiel, que tem uma credibilidade maior. Então, talvez a saída é para isso. Aquele monte de coisa que tem vai acabar sobrando. Mas aí a gente tem as fontes, talvez as fontes de notícias, jornais, algumas coisas assim, que ainda assim também propagam, né? Eles também ainda soltam muita notícia que não é falsa, ou soltam muita notícia
distorcida, né? Notícias tendenciosas. Tendenciosas para atender a narrativa A, a narrativa B, independente de quais sejam. Tem o checador desses jornais que também tem o viés deles, né? Independente de qualquer que seja, tem o viés dele. Então, tudo isso faz com que a gente não tenha também uma fonte e falar assim, não, essa pessoa que falou é uma fonte confiável. Hoje eu vejo que você precisa ter mais fontes. Você não pode ser refém de uma, duas fontes só. Porque não existe imparcialidade. Cada um é parcial para o seu ponto de vista. Lado, né? Pro seu ponto de vista. Então você tem que ter fontes de consumir esse tipo de informação diferentes e você tem que ter a capacidade de entender, discernir que aquilo é certo ou não. Porque não tem como. Mas o brasileiro médio, ele tem essa capacidade? Não. Não, porque eu muito provavelmente fui vítima de acreditar em muita fake news. E você não entender, não se atentar, não perceber que aquilo ali é até uma coisa que não existe. Essas receitas milagrosas. Olha, tem coerências aqui, vou fazer. E aí depois alguém sai, um médico falando que, olha, é um absurdo isso, não tem nada a ver, vai te dar problema. Então é difícil isso. É difícil. Não tem como controlar. Espero que a gente consiga, pelo menos, amenizar isso, né? Às vezes uma política de descobrir a origem e começar a penalizar. Mas aí não seria um avanço contra a liberdade das pessoas? Porque à medida que você começa a penalizar, ou às vezes até punir essas pessoas, você não está, de certa forma, diminuindo o direito delas de dizerem o que pensam, o que querem. Eu acho que assim, você penalizar uma pessoa que falou mentira é diferente de você penalizar uma pessoa que quer falar algo. Né? Você está tentando coibir a mentira, o que não é certo. Que tudo também existe é certo para um, é certo para outro, né? Então, mas eu não vejo essa questão de vão calar a boca das pessoas. Não, se você está falando uma mentira, algo que pode, então você realmente não deve falar. Vai prejudicar muita gente. Então publique coisas corretas, seja falando bem, seja falando mal, mas que seja uma verdade. Seja uma verdade. Por quê? Porque aquilo mais pessoas vão ler, vão acreditar e vão passar para frente. Então eu sou assim contra talvez o fake. O fake precisa ser penalizado. Não o vamos regredir e não vamos, as pessoas não podem mais falar. Não, o fake talvez seja uma coisa a ser penalizada. Entendi. Outro assunto também que a gente sempre não, acho que tá entrando agora, já vem de algum tempo, mas agora começou a valer, que é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Aqui no escritório a gente acaba sendo impactado diretamente por isso, né? Porque a gente trabalha com muito dados sensíveis aqui, tanto da empresa, das pessoas físicas, sócios, funcionários e tudo mais, né? E no caso do portal de notícia, como que afeta a LGPD? Hoje cedo ainda estava falando com a nossa assessoria jurídica, perguntando para eles exatamente em que pé está isso, porque passou a valer, né? Passou a valer, tem as penalidades, mas dentro da internet é muito complicado você conseguir fazer gestão dos dados, do que você captura, do que você não captura. Hoje a gente vê muitos sites, portais que você entra, tem uma janelinha falando, ó, eu concordo que vai capturar informações. Mas se você não concordar, você continua vendo. Então eu vejo que é muito frágil ainda. O mecanismo de tratar isso ainda é muito frágil. Como existem serviços que a gente instala, que a gente desenvolve junto da plataforma, que eles precisam, por exemplo, capturar cookies para saber região demográfica, enfim, várias situações. Que se você não tem o funcionamento da ferramenta. Então, como eu vou tratar isso dentro dessa nova lei? Como que
Se o cliente não quiser, ele não vai poder navegar no site. Então eu ainda não sei como que a gente vai. Mas aquelas janelinhas que tem lá, no exemplo que você falou, né? Aceito ou não aceito, né? Às vezes tá escrito lá cookies, né? Aceita, Sim, marca a caixinha e coloca clique no sim ou no não. As pessoas não sabem o que é aquilo. sabe? E outra, como que você prova que o que você colocou não vai ser feito? Você não prova. Eu daqui, acessando um portal, eu falei que não quero, mas não está capturando mesmo? Ou está capturando? Eu não tenho como Como validar, usuário, como saber. não tem como eu validar. Até Então, porque antes já fazia a captura e ninguém sabia, né? ninguém sabia. O que acontece hoje que existe uma desenvolvimento, uma metodologia desenfreada de captura de dados. Semana entra, semana sai, a gente vê que vazou dados, que senhas de suas senhas vazaram para a internet. Então, não existia uma política para poder começar a organizar esse Mas, tipo de situação. mas esses dados que vazam, normalmente eles vazam de maneira proposital, não é? Seria isso? Porque, tipo assim, vazar os dados, às vezes vaza lá fotografias, né? Aquilo ali foi alguém que, de algum modo, obteve aquelas fotografias, ou por uma invasão, ou por sei lá o quê, né? Deixou o computador no técnico para poder Sim. consertar e fez aquela captura e solta aquilo ali. Não é diferente da própria navegação dentro dos sites? O vazamento, ele tem o mesmo, eu acho que dentro de todas esses cenários que você falou, ele é sempre uma informação que era sua está na mão de outra pessoa que você não gostaria. Uhum. Aí, a forma que aconteceu isso, a gente pode ter Tem N, N né? formas. Mas hoje está tudo desenfreado, tudo desenfreado. Você não sabe mais. Você achar que o seu CPF é um dado que ele é muito sigiloso, só você sabe. Provavelmente já vazou na internet o seu Ah, CPF. mas CPF, você digita o nome e CPF, você já Já tem, tem. né? Então, a gente só precisa conseguir controlar isso melhor. A gente vai precisar controlar, porque não tem controle nenhum hoje. Então, hoje você faz um cadastro, porque você precisa fazer uma compra, você coloca seu cadastro inteiro. Precisa existir uma política para aqueles dados que você está colocando ali, porque senão eles vão vazar e as pessoas vão ter os seus dados completos. Então, é muito complicado. Hoje recentemente, eu vi notícias de hackers que acessaram base de dados de empresas grandes, pegaram toda a base de dados e entraram em contato com a empresa vendendo. Não sei quantos bilhões, trilhões, os dados que era da empresa. Então, no final das contas, hoje o que mais vale é a informação. É o dado, é a Uhum. informação. Então, e a política para isso, né? Como? O que você precisa fazer para resguardar isso do seu usuário, do seu cliente? Então, acho que isso que é um caminho que começou, mas eu ainda não sei ainda como que isso vai funcionar. Acho que essa discussão ainda tem que ser Ah, muito mais abrangente. as soluções precisam ser demonstradas, né? Seja para qualquer tipo de informação, seja informação física, que você tem os dados ali, qual que é a política para quem tem as pastinhas com os dados do cliente? Tem que ter uma política, porque aquele dado não pode vazar. Na internet é a mesma coisa. O que você precisa precaver para que você não tenha o vazamento dessas informações? Mas é muito novo, muito novo. A gente que tem uma ferramenta de notícia, a gente ainda está muito ainda sem saber mais ou menos como que trata esse tipo de. Mas no seu caso, você tem assim, coleta de dados sensíveis, além do cookie da pessoa? Olha, existem clientes que têm, por exemplo, classificados dentro da ferramenta, dentro do Uhum. portal dele. E um classificado hoje você precisa fazer um cadastro completo. Nossa. Até para você poder pagar pelo seu anúncio ali. Então, Uhum. olha, tem até o dado do cartão. Então, você tem dados sensíveis. E aí, fora isso, você tem questão de formulário de
de Fale Conosco, dependendo do que você pedir ali, pode ter algum dado sensível. E-mail, que é sempre um problema, e-mail, essa questão de, mas eu não pedi para me mandarem e-mail, por que estão me mandando e-mail? Então é É que na complicado. verdade quando você fala site de notícia assim, Não é só o news, né? na minha cabeça de leigo veio a parte do news, né? É, Assim, toda essa outros serviços agregados, é. né? Então é muita coisa, e isso aí tudo a gente vai ter que começar a entender. Como que a gente muda para conseguir ter um controle e uma segurança maior para o Para usuário. tratar todos esses É, dados. exatamente. Essa conversa só está no começo, né? Só no começo. Só está no começo, porque acho que tem muita dúvida, muita forma, né? Muita natureza. Eu falei, existem pessoas muito inteligentes e é muito interessante que eles apresentem caminhos, né? Caminhos, porque como fazer isso de uma forma, pelo menos, que seja interessante, para que funcione, que consiga, pelo menos, sair dessa. Tá tudo aberto, tá tudo livre, tá acontecendo tudo. A gente precisa entender, estudar muito sobre isso ainda. E talvez o caminho disso sejam ferramentas que tragam essa segurança. Ou até o desenvolvimento vai ter que mudar, talvez, né? Talvez o formato de como a gente, como empresa de tecnologia, Programa, desenvolve, talvez a gente vai precisar mudar algumas coisas para conseguir atender de uma maneira mais correta. legal, legal. E estivemos falando aqui então aqui com o Gustavo da Dotcom. Muito obrigado pela Eu sua que agradeço. visita, pelo bate-papo, né? E quer deixar uma mensagem pro pessoal que nos vê agora? Ah, a mensagem é, enquanto se estiver respirando, tem que estar batalhando, tem que estar aí. A gente tem, enquanto tiver saúde, né? Esse período de pandemia, a questão da saúde ficou uma coisa delicada, né? Uma hora a gente está com a pessoa, no outro dia a gente não está mais com essa pessoa. Então eu acho que saúde seria talvez o ponto-chave. Enquanto tivermos saúde, a gente tem força, tem garra para batalhar, para quebrar, para levantar de novo, para atingir o sucesso e cair. A gente precisa de saúde. Eu acho. Saúde e não desistir nunca, né? Não desistir nunca. Show de bola. Galera, muito obrigado pela companhia de vocês e até o próximo ContineCast.